juntos. Ou eu estou iniciando a reunião que era para ser com o Álvaro, mas eu me passei, enfim, não sei se amanhã ele vai poder, mas qualquer coisa a gente faz mais um, força-tarefa, porque como eu tenho um afastamento para o Congresso e depois é férias, e eu vou interromper só esses 15 dias e vou trabalhar nas férias, todas as, né? O período que a gente tem agora não é um recesso, mas é um encaminhamento para dar andamento nas coisas que são necessárias. Então, a gente recebeu um retorno pela Plataforma Brasil que eu imaginei quando eu vi que tinha sido aprovado. Quando eu fui ler, não era nada disso, tá? Então eu mandei várias mensagens para eles que eu quero que vocês vejam, tá? Para vocês terem aqui. Primeiro, eu mandei uma mensagem. Aí eu escrevi para eles de novo, de novo, de novo, sobre quais são as alterações e quais são os questionamentos e orientações, né? Que a gente precisa suprir, tá? E eu mandei para eles a cópia que eu li do, do recebido, né? Então, você vê várias trocas de mensagem com eles aqui e pedindo para eu olhar no dia 15 de novo, mas eu não vi que não tinha mudado nada. E como tinha várias informações em tela que eram conflituosas, mas de diferentes montas, eu expus tudo para eles nesse e-mail aqui, e porque eram anteriores, mas me parece que essas pendências foram resolvidas, as pendências anteriores. Porém, eles falam palavras que eu tive que olhar na internet, porque nunca submeti até o fim, como está acontecendo dessa vez. Já submeti, sim, mas era começo da Plataforma Brasil, era muito tumultuado, eu fiquei mais de 8 meses e eu entreguei os pontos, né? Desisti. Então, eu não fui até o fim do processo. Indo até o fim do processo, essa é a primeira vez, tá? Então, essa mensagem aqui que eu quero salientar. Olá, novamente, na não aprovação, óbices éticos, o que significa, do que se trata? Aí eu mostrei o que a inteligência artificial disse que era. Conflitos de valores, dilemas morais, questões relacionadas à responsabilidade, autonomia, justiça e outros princípios éticos. Aí eu pergunto, onde foi detectado isso? Em quais pontos? De que maneira? Em que sentido? O que é necessário corrigir? Quais comprometimentos estruturais se revelaram? Em que sentido está exposto pela apreciação ética em relação à proteção dos participantes da pesquisa? Vocês se referem às mães ou se referem aos bebês observados antes, com as informações recuperadas a posteriori? Por que o título do arquivo consubstanciado foi reprovado e não aprovado? Se tá, o título do arquivo está parecer. Se é um parecer, apresenta no título a ideia de que foi aprovado, né? Gostaria de entender qual o próximo passo, ou recorrer, ou requerer a análise da equipe que se debruçou sobre o material que a gente entregou, e agradecendo toda a atenção, né? E eu olhei lá na Plataforma Brasil o que eu pude, e mesmo se a gente vá para o manual do pesquisador, Álvaro e Léo, eu não acho que o manual do pesquisador responde ao que quer que possa ter acontecido, né? Então, eu escrevi aqui, acabo de receber mensagem externa solicitando que entre em contato com vocês diretamente ao CEP, porque eu recebi uma resposta da Plataforma Brasil. Aí eu redirecionei novamente para o CEP, em que o processo tramita. Pergunto se podem gerar lista de orientações com que possamos fazer alterações estruturais julgadas necessárias. Estou em afastamento para ir ao Congresso Internacional, seguido de deslocamento para junto de minha mãe enferma senil. Por conta disso, não consigo ir até o escritório. Pergunto se é possível passar elementos de análise que resultou da não aprovação. Noutra mensagem, perguntei item por item. Fico nesse aguardo. Aí eu acho que eu recebi agora, há meia hora atrás. Olha que legal, quando todo mundo é profissional, não demora 15 dias, um mês, né? É em tempo real. A equipe da pesquisa disposta a resolver alterações que façam necessárias. Contudo, eu de novo estarei. A equipe da pesquisa, eu que estou me relacionando aqui com eles, né? Desculpa, fui eu que mandei para eles agora 36 minutos. Mas o ideal seria já estar recebendo deles uma resposta em tempo real. A equipe da pesquisa disposta a resolver alterações e modificações que se façam necessárias, contudo, estarei em deslocamento para fora da cidade a partir de amanhã por 40 dias e gostaria
de saber se minha ida presencial ao CEP-FACED pode ser combinada entre hoje e amanhã e se será essencial para as resoluções cabíveis no auto do processo indeferido, tá? Então, isso é para vocês aqui na reunião terem ciência de todos os encaminhamentos que eu estou fazendo, né, em função da tratativa e das providências necessárias para que o processo junto à Plataforma Brasil seja deferido, tá bem? Léo e Álvaro, que não está aqui. Aí, eu peguei o parecer e tem aqui pontos de interrogação de ponta cabeça que eu não sei se isso quer dizer que eles não entenderam, tá? Aí eles fazem recomendações. Aí eu não li isso, eu deixei para fazer isso junto com vocês aqui, tá? Então, eu coloquei os riscos e benefícios. E aí, a gente colocou, então, né, as nossas preocupações. Os comentários. O protocolo apresentado não está suficientemente instruído para apreciação ética em relação à proteção dos participantes. As informações fornecidas estão incompletas e há ambiguidade na explicação da proposta, prejudicando a compreensão do que se refere às investigações anteriores já realizadas e à atual proposta de pesquisa a ser realizada. Foram verificados um número considerável de óbices éticos detalhados na seção de pendências. É possível ler na Plataforma Brasil, tendo em vista o exposto, tendo recebido a notificação. É importante esclarecer que, tendo findado o processo de análise documental, a versão original do protocolo de pesquisa está sendo avaliada pela primeira vez. Bom, falou que foram apresentados os termos, recomendações, conclusões. O protocolo submetido apresenta que compromete o atendimento das normas vigentes da CONEP. Então, Léo, eu gostaria de te pedir para você pegar especificamente só o número da única cláusula ou linha, a linha do que está na resolução em relação, em especial, ao que ele falou aqui, tá? É uma tarefa que eu queria te dar, tá bom, Léo? Tá bom, professora. Tá certo. Só disso daqui, só pegar e colocar no Word e colocar no Drive para que a gente possa fazer tudo num documento só em relação a isso dentro do Drive, tá? Então é isso aqui que eu estou colocando em cor para informações contidas nos documentos. Foram verificadas divergências nas informações apresentadas na plataforma, no projeto e no TSLE. Um protocolo de pesquisa deve apresentar essas informações de maneira clara, igual, com escrita objetiva, salientando a etapa em que se encontra a pesquisa, o respectivo objetivo, riscos, benefícios, procedimentos metodológicos, participantes de pesquisa. Por se tratar de uma pesquisa de longa duração e que envolve etapas e momentos distintos, é necessário que fiquem evidentes as informações que são fundamentais e importantes para a atual etapa em apreciação, possibilitando a compreensão e análise quanto aos aspectos éticos que envolvem os participantes da pesquisa. Então, aqui, assim, eles estão pedindo, a gente vai ter que refazer a escrita do TSLE nos mesmos jargões que estão no projeto e nas informações apresentadas, tá? Os critérios de inclusão e exclusão apresentados na Plataforma Brasil no projeto deixam dúvidas sobre a sua pertinência em relação aos participantes da pesquisa. Então, quais são as dúvidas que eles imaginam que tem em relação aos participantes da pesquisa, tá? Aí eu vou comentar com vocês depois. Primeiro eu vou terminar de ler. Em relação aos objetivos, estão registrados de maneira diferente no PB e no projeto em relação ao TSLE. Os objetivos primários e secundários apresentados não estão registrados de modo evidente, assim como apresenta informações. Claro, né, os objetivos foram feitos há 1 ano e meio atrás por uma orientanda, que eu não ia ter condição de fazer, depois do que eu fiz com a minha colega chilena, a Paulina. E passou 1 ano e meio, a gente fez várias alterações. E ficou mantido aquele projeto, né? Porque eu achei que se fosse mexer em tudo, eu desistia, sendo bem sincera aqui na reunião. É informado que será utilizado o questionário online para obtenção de dados junto aos participantes da pesquisa. Porém, também foram mencionados processos de coleta provenientes dos áudios, registros visuais, considerando que não foi informado dos procedimentos metodológicos nessa etapa da pesquisa. Então, essa questão de pedir vídeo foi considerado um problema. Então, temos que rever isso também. Metodologia.
as informações sobre a metodologia apresentada no projeto no TSLE, na PB é Plataforma Brasil aqui. Não está devidamente detalhada quanto aos procedimentos metodológicos das etapas, considerando o contexto de ambiente virtual. Então, eles querem um detalhamento do ambiente virtual. Não sei se é do tratamento dos dados, tá? Então, eu estou deixando aqui para o Álvaro poder escutar isso aqui e poder dar a opinião dele também, né? O tópico sobre metodologia na plataforma e no projeto não está apresentada com escrita objetiva, clara, de modo igual, mas detalhada, informando o propósito, a ordem, a durabilidade de cada procedimento digitáveis, em especial, aos que afetam diretamente os participantes da pesquisa. Além disso, quando há previsão das etapas em ambiente virtual, é necessário ter atenção às orientações previstas na carta circular. Por favor, Léo, pega, por favor, separadamente. Não quero ler a carta circular inteira. Eu vou ler, mas eu estou pedindo para você só localizar o que de respectivo exista, tá? Da carta circular em relação ao que eles viram aqui de questão, tá bom? Porque essa carta fala justamente dessa era. Eu realmente não olhei. Tá bom, Pro. Eu nem tinha conhecimento que tinha uma carta circular. Olha que bacana, Léo. Muito bacana ver esse instrutivo, porque ele é uma guia para fazer, né? De acordo. E significa um cuidado deles. Eu não sabia que existia isso para ambiente virtual, uma regulação, assim, uma exposição feita numa carta, né? Circular sobre isso especificamente, orientação, né? Bom, riscos em relação ao projeto conforme não foi informado. As pessoas possíveis. Então, é que não foi informado o risco porque a gente acredita que não tenha risco. Daí depois eu vou falar uma rápida fala para vocês dois, para não ficar muito longo para o Álvaro escutar. E cautelas a serem empregadas para evitar situações de dano. Em relação aos benefícios, não consta de modo evidente a apresentação destes para os participantes da pesquisa. Tá. Então, eles querem um arrazoado também do que é que o trabalho faz acontecer, né? No termo de autorização institucional está informado: declaro que esta instituição apresenta a infraestrutura necessária à realização da referida pesquisa. Essa declaração é válida apenas no caso de haver parecer favorável do Comitê de Ética. No entanto, o protocolo de pesquisa foi submetido à apreciação ao CEP. Eu não entendi isso daqui. Eu acho que é em relação ao dirigente da instituição ter colocado isso. Então, eu não sei se a gente tem que fazer de outro jeito. O que ele está querendo dizer? Depois você lê com mais calma, Léo. Mas eu acho que ele está querendo dizer que não se aplica e não teria que ter preenchido. O protocolo de pesquisa informa, de acordo com o termo de autorização da instituição co-participante, que haverá coleta produto de dados em outro país. De acordo com, não cabe análise de sistema de pesquisa com participantes estrangeiros. Aí é outro problema. Que eu não sei como resolver. Vê lá, então, específico dentro dessa carta circular, Léo, o que acontece em relação a ter participante estrangeiro e cooperação técnica internacional. Se ele quer dizer que a gente não coloca nada dentro e faz no comitê de ética, por que eu preciso que você faça essa rodada? Porque daí eu vou escrever uma carta, né? Apontando as coisas que eles chamaram de deficiências ou incompletudes e vou perguntar: peraí, vocês vão dar o parecer e eu omito que tem a participação de um pesquisador e de uma cooperação técnica internacional, ou vocês estão dizendo que não pode, ponto, pedir a solicitação do Comitê de Ética de o termo esclarecido de pesquisa. Bom, sobre o termo de compromisso esclarecido. Os procedimentos serão utilizados na pesquisa como informação sobre o método a ser utilizado, com linguagem clara e acessível. O documento apresentado não informa participantes da pesquisa sobre os procedimentos adotados de modo detalhado. Tempo dispensado em cada procedimento que compõe a sua participação no estudo, o roteiro de entrevistas, as questões que compõem o questionário. Bom, aqui tem essa grande questão. Eu acho que isso aqui está falando justamente que eu sinto que é o cerne central, né, ao participante da pesquisa. Porque o participante da pesquisa é o bebê, mas ele é um bebê. Por ele ser um bebê, tem a guarda do bebê.
Então, quem a gente trata como sujeito de pesquisa, que a gente recruta, é quem está na guarda desse bebê. Aí eu não sei se envolve a ECA, né, que é da criança e adolescente, o estatuto, Léo, se você precisaria olhar no estatuto, ou se você consegue descobrir, mas vai até o fim, tá, Léo? Eu não vou poder cuidar disso com você no passo a passo, de descobrir na web se tem alguma regulação específica com bebês no plano da, eu acho que é da Fiocruz, que onde tem mais pesquisa com bebê é em saúde, né? Como que é quando o bebê é sujeito de pesquisa, a autorização é dos pais e da guarda? Como é que são os procedimentos de pesquisa em relação de autorização, de liberação e de participação em pesquisa quando os que são da pesquisa centrais a ela se tratam de bebês que são infantes e que não têm, pela legislação, né, Léo? Como eles estão em guarda, tutelados pela família, eles não têm, né, voz e fala para poder se valer contra, entendeu? Ou se posicionar. Então é por isso que é a guarda que passa à frente, a figura da mãe. Compreendeu, Léo? Próximo Compreendi, item. professora. A informação de que o participante terá acesso ao registro do consentimento sempre que solicitado, não forem encontradas informações no termo. Isso aqui, como é que a gente pode colocar tudo num drive para ficar disponível e comunicar a todos? Bom, quanto a pesquisadora opta pelo registro de consentimento livre esclarecido, esse documento deve solicitar, o participante da pesquisa receberá uma via. Ah, então, é dizer que eles ficaram com uma cópia do que eles colocaram o termo, né? Que eles assinaram. Eles ficaram com uma cópia no Google Form. Só que eu não sei se vale a do Google Form. Essas são as questões que talvez estejam na carta circular, Léo. Por quê? Especificamente para o ambiente virtual, né? Muitos dos detalhes aqui apontaram questões nesse sentido. Então, esse é uma perspectiva importante de saber que esteja colocado que o Google Form e aí as cópias de todas as respostas ficar disponibilizada para eles, claro, eles não têm, caso eles não tenham tido, mas a gente colocou no Google Form uma cópia do preenchimento ia para o e-mail da pessoa, né? Aí, se a pessoa guardou ou não o e-mail, aí é problema dela, mas acho que a gente vai disponibilizar uma forma coletiva de poder dar acessibilidade para poder providenciar isso que a Plataforma Brasil está pedindo. O TSLE deve assegurar afirmativamente garantia de ressarcimento ao participante da pesquisa e a descrição das formas de cobertura de despesas realizadas decorrentes de pesquisa quando houver. Não foram encontradas, falando, uai, porque a gente falou que não tem risco para a saúde humana, esse item não cabe, porque o 5.4, porque não tem risco para a saúde humana e as despesas e esse item é para quando há pesquisas em seres humanos invasivas, né? Bom, de acordo com a resolução, o participante da pesquisa deve sofrer qualquer tipo de dano, previsto ou não, esse direito deve ser informado no termo ainda que a pesquisa esteja tomando cuidado para evitá-lo. Não foram encontrados no termo. Ó, não teve numeração de página. Ai, meu Deus do céu, é muito detalhe, hein? Eu tô sem saúde. Este direito deve ser informado no termo ainda que a pesquisa esteja tomando cuidado para evitá-lo. Para evitá-lo. Evitar o quê? No termo esclarecido? Mas, eu vou ter que destacar essas coisas todas no meu recurso. Apesar do protocolo garantir os cuidados relacionados à manutenção do sigilo, velocidade, informa que os dados serão armazenados no Drive. Ixi! É quebra de sigilo. Gente, acho que eu vou desistir, viu? O cronograma envolve etapas de coleta e proteção de dados. O sistema CEP não analisa que já tenham iniciado a coleta e produção de dados. Como é que é? Ah, é esse o problema. É esse o problema central. E os outros todos são também para eles problemas. Mas é porque a gente já começou, né? Eu falei que foi um test drive. E eles estão olhando com maus olhos isso.
Orienta sobre os procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em deve-se garantir ao participante de pesquisa o direito de acesso ao teor, conteúdo do instrumento do tópico antes de responder as perguntas, para uma topa de decisão informada. O que ele está chamando de pesquisa em qualquer ambiente virtual? O ambiente virtual único que a gente se valeu para essa pesquisa é o Google Form. O ambiente virtual onde aconteceu a pesquisa, que foi na pandemia, era de conhecimento de todos e todos estavam por livre e espontânea vontade e foi durante um auxílio emergencial, né? Então, isso aqui está confuso para mim, esse 8.1. Ofício circular, define que meio ambiente virtual na pesquisa, na utilização de internet, e-mail, site, formulários de telefone, aqui está explicando, ó, como outros programas relativos que utilizam esses meios. Segunda carta, orienta sobre procedimentos em pesquisa com qualquer etapa em ambiente virtual. Deve-se garantir ao participante da pesquisa o direito de não responder qualquer questão, sem necessidade de explicação ou justificativa para tal, podendo também ser retirada da pesquisa a qualquer momento. Caso exista no formulário alguma pergunta com resposta obrigatória, deve constar um registro de consentimento livre de não a responder, como a pesquisa envolve uma etapa de... então não dá para fazer online. Porque se para cada pergunta ela precisa ter o direito de não responder antes da pergunta, significa fazer o quê? Eu queria perguntar para você, Léo, e para o Álvaro. Significa montar um questionário que antes de cada pergunta tem uma pergunta específica? Professora, mas Ou se a gente... esse termo com sentido esclarecido da pesquisa teria que ser passado online individualmente, eles têm que assinar esse termo, não dentro do próprio questionário. Talvez eles tivessem que ter que respondido esse termo e dado ciência que eles iam atender ao chamado de um questionário e terem dado esse termo de consentimento livre e esclarecido deles antes de preencher o questionário. Talvez seja isso. Eu estava pensando a respeito dessa missão que fala que eles têm o direito de não responder qualquer questão, sem necessidade. Essa informação não está escrita nas orientações. Quando a pessoa vai estar acessando o formulário do questionário da senhora, não tem essa informação escrita. Qual? Talvez seja isso que eles queiram, né? Qual? Que fala que tem aí, ó, garantir aos participantes da pesquisa o direito de não responder qualquer questão, sem necessidade de explicação ou justificativa. Mas Para aí as tal, podendo perguntas todas também. não ficariam obrigatórias? As pessoas estão tão desatentas hoje, o único fato da gente colocar obrigatório é para poder mudar de sessão e ter certeza que vai ter um mínimo também que as pessoas estão respondendo. Então, quando a gente coloca obrigatório, né, em todo tipo de Google Form, quase sempre, a gente não deixa essa escolha. Então, a gente teria que colocar um campo dentro da pergunta que a pessoa escreva, não desejo responder essa pergunta. Porque é conflitante. Uma coisa é tornar obrigatória a pergunta para a organização virtual do Google Form. Entende o que eu estou falando, Léo? E outra Entendi, coisa é resguardar o direito da pessoa dela não responder. Eu estou entendendo, você está certíssimo. Boa, Léo. Mas só que se a gente pode seguir esse jeito que você falou, eu não estou discorrendo ao contrário, só estou dizendo que a gente tem uma justificativa para ter feito as perguntas obrigatórias, não nesse quesito assim de ser uma pesquisa com termo livre esclarecido de pesquisa, mas por ser da forma do Google Form, para ir até o fim e a gente sentir que a pessoa não pulou, porque não leu, porque não prestou atenção, porque as pessoas estão assim. Entende? Elas tiram da frente, vão para o final para enviar o formulário, mesmo que elas não tenham preenchido. Como é uma pesquisa científica, eu não achei que eu poderia agir dessa forma. Agora eu estou sendo levada a crer que o que você está oferecendo, que acho ótimo, lá no topo, colocar isso, e aí, na hora que a gente montar a estrutura do Google Form, em cada campo a gente tira a obrigatoriedade de resposta. acho que fica bacana assim. Outra possibilidade é a gente não fazer online. É combinar com você, você vai em cada pessoa, senta com ela como era antigamente, com um negócio impresso, pergunta para ela, ela responde e diz, não quero responder, você escreve, não quis responder. E faz de uma a uma, corpo a corpo, trabalho de campo. Só que em vez de fazer com 50, a gente vai colocar tudo de novo na plataforma Brasil,
com 10 ou 15. Professora, todas, a gente teve quantas respostas? Quase 30, não é isso? Foi. Estando em Salvador, eu me comprometo aí em cada um. Se a Meu pessoa amor, for eu receber, também, eu vou. se eu tiver saído fora, que é o que eu estou pensando, e tiver como aposentada, daí eu posso ter tempo, né? Eu não tenho tempo é com o caminhão, né? Passando por cima da gente, como é o caso, né? Mas, Leonardo, a gente pode fazer só com as 12 pessoas, tá? E juntar mais 3, tipo a Maju, que já falou, acho que eram 11 pessoas a repescagem, não era, Léo? Para completar 40? Acho que você já tem tudo Sim, organizado, 11 pessoas, né? Que a gente fez várias etapas de organização e revisão. Você tem certinho tudo isso, né? Tanto para ir para o tá na Drive planilha e também temos também uma lista de transmissão também que está aguardando para a gente também estar entrando em contato também. e um e-mail rascunho, né? Com esses e-mails todos já colocados. Tá, tudo bem. Tudo pronto para a gente entrar e botar o bloco na rua, como foi aquelas 2 semanas que a gente trabalhou. Tudo bem. A gente vai fazer um check-in só para apurar alguma finitude aí que ficou incompleta, mas para botar o bloco na rua. Tinha 11. Se a gente chama as principais do pós-doc, explica para elas que passou por esse problema e, e faz com 15 pessoas, para mim tá bom, entendeu? Mas, assim, vamos ver. Como a pesquisa envolve uma etapa ser desenvolvida, o formulário não foi verificada a observância. Aqui, ó, isso aqui eu tenho que. Desse documento, nós estamos sobre a adoção aos princípios éticos previstos nesse tipo de procedimento. Então, veja, Léo, se essa carta circular que ela está mencionando aqui, se isso explica toda essa adequação. Se essa carta circular aí tem a observância de todos esses documentos aí que eles citam aqui. Por favor, tá? Mas aí simplifica, faz uma listinha item por item, o que quer dizer para a gente poder interpretar isso, porque realmente eu não vou poder fazer, eu não quero que isso fique empatado por minha causa. Então, enquanto eu estou fora, eu vou pedir para você incluir mais isso, mas as outras coisas você continua como prioridade. E essa daqui você vai encostando e resolvendo, tá? Aos pouquinhos, a paralelo em torno do que você já está fazendo nas suas tarefas, tá? Não é tirar, despir um santo para vestir outro, tá? Não é passar a fazer isso e deixar de fazer o que você está fazendo, entendeu? É da Entendi, responsabilidade, professora. Entendi, perfeitamente. do armazenamento adequado dos dados coletados, bem como os procedimentos para segurar o sigilo, a confidencialidade das informações, né? Considerando os aspectos relativos à qualidade das informações, solicita-se apresentar o compromisso de apagar da nuvem todos os dados sobre a sua pesquisa e guardar os dispositivos eletrônicos. Aí é difícil demais, hein, gente? Eu não sei se eu dou conta. Não sei se eu dou conta. Eu vou tentar pedir para o Álvaro, talvez. Álvaro, você não está aqui, mas eu estou pedindo para você ouvir isso depois. Se você pode olhar as leis internacionais de pesquisa, se fazendo internacional, a gente não fica aqui com esse termo livre esclarecido de pesquisa nacional e esse comitê de ética, porque eu estou achando muito complexo e eu vou explicar por quê. Nosso tempo também não queria que passasse de meia hora para não ficar muito longo para o. Pronto, aqui está o final, que ele falou da não aprovação e tal, discretamente, mas ele apresentou tudo. Então, eu tenho tudo nas mãos. Eu vou escrever lá para eles que eu não tinha visto essa folha, que tem várias páginas, tá? Então, assim, gente, eu vou agora fazer uma análise um pouquinho descolada de cada item contido no documento e do questionamentos que eles trazem no sentido oposto, tá? Eu poderia abrir meu vídeo, mas eu não acho necessário. Veja bem, gente. Saúde e educação não separadas do bebê no BMC, no primeiro ano de vida, com princípios evolutivos, que são o elo perdido, que vira o que a gente de estímulo-resposta, causa e efeito, antes e depois, determinismo, né? De ação-reação e da coordenação motora. Então, eu também sinto que eles não detêm informação suficiente sobre como o BMC faz as duas coisas: o processo de cuidar da saúde da criança
e de cuidar da educação da criança preventivamente. Isso realmente não está em nenhum documento. E também não está a demarcação teórica que envolve isso aqui, ó, que é super. Eu vou abrir meu vídeo só para vocês entenderem, vocês dois, e a gente terminar bem em breve. Esse. Oh, tá aqui, ainda não abriu, perdão pelo tempo. Esse documento aqui, que tem todos os reflexos e como que eles desenvolvem o cérebro da criança, que é muito sério, muito apurado. É uma coisa muito, né, que eu não posso porque é patenteado. Não posso replicar, eu posso traduzir, mas eu não posso usar esses termos, né? Porque são da proposta que não tem no Brasil e que todo mundo desconhece no Brasil. Então, o que eu vejo? Vou fechar aqui meu vídeo de novo, mas eu quis mostrar isso aqui, ó, porque essa modelagem teórica e esse processo do BMC, querer dizer bem-estar mente-corpo, e a criança ser feliz nela mesma e ser em continuidade, e ter como observar o movimento da criança sem ser invasivo, sem tocar nela, sem ela correr risco, sem ela ser machucada, sem ela sofrer nenhum tipo de coisa que cause dano a ela, é de difícil compreensão na modelagem de conhecimento, tanto ocidental, não necessariamente científica, mas sobretudo científica. Então eu fiquei me perguntando, quando veio o parecer, mesmo que eu não tinha lido nada disso, que é um entrave, porque essa perspectiva que a gente está fazendo é posterior ao trabalho realizado. Por isso que também a gente entendeu que não tinha nenhum risco para a criança. Porque eu estou falando com a mãe que está na guarda dela hoje e que também o vídeo encaminhado é da criança na idade que ela está agora, muitos anos que a separam do momento que ela viveu a experiência da roda. Então, a gente está querendo avaliar a eficácia posterior, mas o que a criança viveu na roda, está escrito isso na pergunta da pesquisa. Ajudou o desenvolvimento infantil da criança? Foi auxiliar para a mãe, né? Então, por isso que a gente achou que era sem risco ou danos para a criança, porque a gente está falando com quem está na guarda da criança. E o segundo motivo é que isso se separa muitos anos do momento em que a criança viveu a experiência da roda. Mas eles não sabem que a experiência da roda, que é um espaço multirreferenciado de aprendizagem, é não invasivo, não diretivo, como sistema aberto, de um processo de desescolarização, de interação dos bebês e seus pares, de convivência parental. No fim, é um programa de educação parental que a gente faz. E aí eu estou querendo ouvir o Léo e daí em seguida a gente encerra esse assunto e passa para o outro. Léo, por favor, fica à vontade, eu estou te ouvindo. Professora, muito obrigado pela explicação, pelo detalhamento que a senhora fez em cada item. Eu já tinha lido cada item rapidamente, vi que tinha as instruções, tem falando como a gente tem que também alterar, mas como a senhora me mencionou, tem alguns detalhes que não estão realmente claros nas colocações que eles estão colocando em cada item, depender também do documento do parecer. E eu novamente vou estar acessando essa gravação para rever o que a senhora falou. Eu notei muita coisa e vou estar buscando o que a senhora está pedindo para mim para fazer também, para te dar a devolutiva. E eu acho que a gente tem que fazer uma outra discussão, ouvindo o Álvaro, mas também eu vou conversar com um ou dois pares, da pertinência ou não de continuar esse processo com a Plataforma Brasil. Entende? Para o que eu preciso, para o que o Álvaro precisa, com as respostas que a gente tem, e aí fazer mais essas 11, sem TSLE, entendeu? Quer dizer, com o TSLE, mas ele não passou pela Plataforma Brasil, né?
Mas eu TCLE em ciências humanas, em atividades qualitativas de humanidades. Não é de, como é que se chama? Objetos de estudo, objetos de pesquisa que passam por efetivos riscos à saúde humana, efetivas introduções de coisas ou de protocolos de pesquisa com condições iniciais que afetam os participantes, espetando coisa neles, tomando coisa, colorando colorante no cérebro, colocando equipamentos tecnológicos, não tem nada disso, entende? Então eu fico me perguntando também, que é o único órgão no Brasil que reúne tudo, que reúne os de exatas, principalmente os biológicas e os tecnológicas, com o das humanas, mas mesmo no preenchimento lá, não tem itens específicos para categorizar. Então, eu coloquei que é genética humana que eu estou trabalhando. É complicado, entende? Porque é delicado não ter o TSLE sem passar pela Plataforma Brasil, mas essa montanha de obstáculos para o que a gente faz também é delicado. Então, eu estou aqui realmente me perguntando se procede ou, se não é procedente, a gente seguir por esse caminho. Bom, eu vou ficar fora essa semana e a outra, Léo, porque é o congresso e depois eu vou ficar me dando um descanso, que eu espero que seja um descanso verdadeiro. Mas durante as férias, a partir de 1 de agosto, eu vou trabalhar na revisão bibliográfica, né? E eu não quero pegar nada da universidade. E não gostaria de pegar nada do Plataforma Brasil. Então, eu consultando vocês aqui nessa reunião, e a gente se reunindo daqui a 15 dias, depois que vocês puderam pensar aí uma elaborada de que como que pode passar por essas coisas que eles dizem num remake necessário do que vai para dentro da plataforma e, ao mesmo tempo, dos mecanismos de trabalho de campo que a gente tem, que é o Google Form, né? E onde a gente salva tudo isso, a pesquisa, o que não foi informado que é necessário informar. Se vocês conseguirem chegar à conclusão de que dá para, não é contornar, de que dá para preencher todas as condições que eles estão solicitando, mas em curto e hábil tempo, e vocês dois cuidando disso, não eu, passando por mim, lógico, para eu e vocês avaliarmos se o que vocês estão chamando de pouca coisa que tem que resolver é mesmo pouca coisa, e se aí fecha uma tarefa entre vocês dois realizarem isso justamente ao longo do meu mês de férias, entende? Porque a gente também não pode ficar de eterno com esse problema. E as reuniões deles são a cada vez, uma vez por cada mês e meio. Então, se a gente não fizer isso agora em julho, que eu não dá, acho muito pouco tempo, a não ser que vocês consigam fazer uma força-tarefa. Está aqui o convite posto. Porque daí já encaminha isso início de agosto, eles já colocam na reunião de agosto para superar esse impasse, entende? Para a gente dar continuidade daí em diante a o que a gente já vem fazendo com essa pesquisa junto com o Álvaro em relação a ter o parecer positivo, né, deferido, consubstanciado de autorização pelo Comitê de Ética em Pesquisa no país, tá? Então, isso é que eu estou fechando a reunião que eu me referi. Fazer uma anamnese aqui do que é essencial e tem que ser retificado, se vocês dão conta de se dividir e conseguem fazer essa força-tarefa, nos mais curtos, breves prazos, como é a redação, como é o lugar onde isso vai, se substitui documento. Então, vocês têm que olhar o que já foi entregue e poder fazer essa comparação de coisas e conseguir colocar uma lista do que precisa entrar, onde que essas coisas que precisam entrar tem que ir, e se vai ter que mudar o documento que está lá e refazer, tá? Isso é uma coisa, no sentido de dar continuidade. Por quê? Porque a gente tem que ter organizado o segundo semestre de 2025. E como eu imaginei que ia sair o parecer deferido, eu ia fazer uma força-tarefa do Léo, mas eu tenho hoje e amanhã, eu imaginei que eu ia ter hoje e amanhã com o Léo, para ele colocar o bloco na rua até 1º de agosto, as mães terem respondido, que foi mais ou menos 15 dias que a gente deu antes. Para daí já chegar na mão do Álvaro em agosto, para o Álvaro poder emparelhar os dois, para poder dar continuidade na questão da eu na categoria científica do que a gente fez,
para a leitura dos dados no software. Agora, veja bem, a gente pode muito bem dar continuidade com o que a gente tem, com essas 30 pessoas, sem TCLE, sem Plataforma Brasil, e fazer a leitura dos dados com software livre com o Álvaro, se ele julgar que a gente pode dar continuidade. Entende? São 3 possibilidades. Não fazer com a Plataforma Brasil, fazer um recurso com a Plataforma Brasil, fazer as alterações, se forem mínimas, na Plataforma Brasil, desde que não seja mais do que até o final de agosto. Porque aí a gente ainda tem setembro, outubro, novembro para a gente chegar a uma amarração. O Álvaro, pelo lado dos dados, e as discussões que a gente tem que fazer da análise, que é que deveria acontecer pelo menos da metade de outubro em diante, estou imaginando, tá? Que o Álvaro demoraria até a metade de outubro para finalizar tudo redondinho, eu colocando as categorias científicas, ele conseguindo parear tudo lá no software, passar para análise, depois para a leitura das análises é uma outra construção, que aí sim a gente chama, que o Álvaro e eu temos interesse, de contribuir para o programa de doutorado, que uma segunda rodada em cima da análise qualitativa do software livre é uma análise cognitiva, conceitual e teórica sobre o que acontece, entende? Até final de dezembro a gente conseguir estar encaminhando para a gente viver um processo de redação, então, até março ou abril do ano que vem, para daí poder submeter para algum lugar, entende? Então, eu pensando nesse desfecho positivo que a gente teria, a gente já estaria complementando com as 11 pessoas no mês de julho, e em agosto o Álvaro já estaria colocando isso junto do outro, e aí setembro vai ser um mês difícil para mim, assim como novembro, outubro vai ser um mês um pouco difícil, porque a gente quer fazer a oficina dos bebês, então tá apertado a partir de setembro, então nada disso da Plataforma Brasil poderia ficar para depois, entendeu, Léo? Entendi, prof. Então, esse plano de voo aqui, que eu falei, que era o item de um planejamento em linhas gerais, né? Sobre esse momento agora, julho, que eu estou afastada, e meu mês de férias, que eu vou cuidar da revisão bibliográfica, e vou cuidar também no mês de férias de dar andamento para essa questão da categorização teórica, né? Que o Álvaro apresentou para nós até metade do mês, eu imaginei. Entende? Porque eu vou ficar pensando nisso agora lá no Congresso, depois nas minhas férias, porque não desliga, né? A gente que está conduzindo. Mas é leve e depois eu pegaria com tudo na primeira e segunda semana de agosto para estar finalizando isso e entregar para o Álvaro, que ele também estaria ocupado em parear os 2 grupos recrutados. Daí a gente poderia ter esse andamento seguinte, né? A partir de setembro, entendem? E, como eu estou dizendo, até dezembro, para ter um esboço dessa análise e começar a escrever o artigo e pensar nele até março, abril. Depois eu traduzi, o Álvaro também, se ele fala inglês, acho que sim, a gente pode fazer em inglês, né? E aí buscar um canal, daí o Léo podia ajudar nisso, ou o Álvaro, principalmente, que conhece mais as coisas científicas, né? Alguma revista interessante para a gente submeter à publicação do artigo. Entende? Tudo isso é demorado, tudo isso leva bastante tempo. Bom, eu agradeço, Léo. Por favor, a palavra é sua. Me diga mais uns 3 minutos, tá bom? Para a gente concluir, porque a gente já passou 15 minutos do nosso tempo. Professora, eu, assim como a senhora também tem, assim, eu vou ver o que a senhora mencionou agora em relação a, falou a relação à revista boa, tá publicando um artigo, né? Tudo que a senhora mencionou, eu vou realmente ver para estar tentando resolver até antes da nossa próximo encontro, que pelo que eu vi vai ser dia 31, né, daqui a 15 dias, não é isso? Esse mês. Então, vamos para frente. Vai dar certo, vamos trabalhar para acontecer. Obrigado. Obrigada, Léo, porque você está
Na bolsa está disponível nesses próximos 15 dias. A Pro está interditada por conta disso que você sabe. Mas o contato comigo não fica não acontecendo, mas é ideal nesses 15 dias fazer com o Álvaro tudo, entende? E manter as reuniões, então, entre você e o Álvaro nas próximas 2 semanas, beleza? Entendi. Professora, eu vou até encaminhar o link dessa reunião para o professor Álvaro também. Não, sempre essa reunião que a gente tem e o que ficou gravado tem que ser encaminhado. Não existe nenhuma confabulação tecnológica que não vá para o destino-alvo, para o público-alvo da coisa, né? Eu sei que você é aprendiz, mas a gente que já é aprendente com esse aspecto, a gente não tem essa dúvida, viu, meu anjo? Toda reunião gravada, eu já disse para você, tem que fazer a passagem dela chegar no Álvaro, para ele poder ter acesso. Ou ele mesmo, estando como membro, aí sim centraliza de você ficar com isso. O Álvaro pode entrar no site com a inscrição dele e ver a gravação, entende? Se vocês cuidarem disso também, é um acréscimo a mais dessa pedagogia da autonomia e de corresponsabilidade transversalizada e horizontal, sem centralizar em alguém. Todo mundo é corresponsável ao andamento que todo mundo tem acesso e disponibilidade a ir lá na hora que conseguir, sem ficar dependendo de alguém ter que fazer isso por ela. Tá bom, Léo? Tá certo, Pro. Mas vocês têm que ver esse processo da entrada no Conferência Web, do e-mail dele servir, dele ter aceito o convite de membro e dele mostrar no computador dele, se ele entrando com login e senha dele, ele acessa a página de reunião e vê onde está a aba suspensa de gravações para fazer download ou simplesmente visualizar. Aí economizaria muito não ter que fazer download, não ter que gastar espaço da nossa. É uma dessas coisas que ajuda o meu armazenamento a ficar cheio, né? Que aí depois a gente tem que fazer faxina, limpar tudo virtual. Então, se ele conseguir ir lá e visualizar, é melhor. Então, você vê, cuida de tudo isso com ele, tá bom, Léo? Tá certo, Pro. Muito obrigada, Léo. Álvaro, isso foi feito essa gravação em função desse erro que eu fiz. E você e o Léo se reunirem na quinta que vem, eu vou colocar agora no seu zap, e na outra, em função dessa coisa que surgiu aqui, com qual a gente não estava contando. E aí vocês me mandam notícias assim que vocês tiverem algum cômputo já de uma resolução em relação a isso que surgiu, de modo a gente ter um dispositivo novo para lidar com isso. Uma conclusão dessa comparação aí de vocês e dessa avaliação do que foi exposto aqui nesse encontro para a gente conversar e tomar um rumo, tá? Em relação a isso. Então, é isso que está sendo convidado a vocês dois fazerem nesses 15 dias. Gente, obrigada. Vamos, então, parar de compartilhar a tela, vamos terminar a reunião e obrigada por tudo. Gratidão, Léo, gratidão, Álvaro. Tchau, professora. Obrigado também.